Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Projeto em tramitação no Congresso Nacional, PEC 37, que torna investigação exclusividade da polícia, reabre o debate sobre o poder de investigação do Ministério Público. E hoje recebemos o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Marcos Elias Rosa, que vai nos falar sobre a recorrente ameaça de cerceamento do trabalho do Ministério Público. Agradeço muito ao senhor estar aqui para falar conosco dessa questão que é preocupante. A polícia tem o monopólio da investigação? Boa noite a todos os telespectadores. Absolutamente, não tem. Não tem e ninguém tem o monopólio da investigação, segundo a Constituição Federal de 1988. Bom que se diga, a Constituição em nenhum momento estabelece para nenhuma instituição pública ou nenhum órgão público o monopólio, a exclusividade na apuração dos delitos, dos crimes. Muito pelo contrário. Ela afirma que esse trabalho pode ser feito, deve ser feito pela Polícia Judiciária, o que inclui o trabalho das Polícias Civil, Polícia Federal, mas também afirma expressamente que a atividade pode ser exercida pelo Ministério Público. Em que medida? Porque ele é o titular da ação penal, é ele que leva a apuração para o juízo, para o Poder Judiciário, e é ele também que exerce o controle externo da atividade policial. Agora, o argumento, né, também de tempos em tempos tem essa investida. Muitos delegados entendem que quando o Ministério Público investiga, ele está usurpando um poder que é da polícia, porque a Constituição não é tão clara e inequívoca em relação a essa dotação de poder como é no caso da polícia. O senhor mencionou que tem um outro lado na própria Constituição que concede, de alguma forma, esse direito. Mas é claro, é inequívoco, como aparece ali, acho que é o quê? Artigo 44? 144. 144, o poder da polícia, do Ministério Público não aparece igual? Muito pelo contrário, Maria. É importante que todo mundo compreenda. Mais importante do que realizar uma investigação em nome do Estado é poder desencadear um processo, uma ação, um processo-crime perante o judiciário que vai levar à responsabilização de alguém, à prisão ou à absolvição de alguém. Isso é muito mais importante do que o trabalho de investigação. E a quem a Constituição reserva com exclusividade o desencadear do processo? Ao Ministério Público. O Ministério Público é o único titular do direito de ação perante o judiciário. É quem, em nome da Justiça Pública, esse é o nome mesmo, pode promover a denúncia, como nós sabemos. O trabalho que antecede, que é o trabalho de investigação, pode ser feito pela polícia, tem que ser feito pela polícia, esse é o papel da polícia. Ele não significa que só possa ser feito pela polícia. O Ministério Público pode e deve realizar investigações de natureza complementar, de natureza suplementar, de natureza fiscalizatória. Isso é inerente à possibilidade que tem o promotor de apresentar a denúncia em juízo. Veja. Quer dizer, não é um trabalho redundante, nem conflitante, é complementar, como o senhor está dizendo? Ele pode ser complementar, ele pode ser suplementar, ele pode ser colaborativo, ele tem que ser colaborativo. Eu diria até que em regra. Mas não é conflitante? Nunca é conflitante nem antagônico. Agora, por que então essas investidas? Porque o Ministério Público, o senhor lembrou bem, contraria muitos interesses. Né? Quantas denúncias de corrupção encaminhadas à Justiça pelo Ministério Público envolvendo grandes nomes da política nacional, em todos os estados. Então, nesse caso, essas investidas, a gente fica autorizado a entender que aí por trás existe alguma coisa em termos de um temor de cunho político, que exista também até em relação à polícia um ato corporativo na defesa de uma prerrogativa da polícia. O senhor vê isso por trás dessas investidas? Eu prefiro acreditar que há um grande equívoco daqueles que imaginam que, retirando o poder investigatório do Ministério Público, haverá o fortalecimento de outras instituições. Isso é absolutamente equivocado. Eu acho que a ideia que está por trás disso é de que as instituições, por exemplo, policiais, ficariam fortalecidas se só elas pudessem realizar a investigação. Por outro lado, a ideia de que, enfraquecendo o Ministério Público, essas instituições sairiam fortalecidas. Eu acho que é um grave equívoco neste encaminhamento. A polícia não se fortalece
se tiver a exclusividade, e nem o Ministério Público, não é, necessita disso para se fortalecer. Por quê? Porque ele já tem o que é mais importante, que é o poder de desencadear o processo. E o senhor está animado? O senhor foi a Brasília, foi ao Supremo, defendeu, porque também o Supremo está apreciando essa questão. O senhor entende que possa chegar a termo em relação à questão do poder do Ministério Público de também fazer as investigações? Eu sou otimista, estou otimista, mas acho que nós precisamos ficar permanentemente atentos e esclarecer, sobretudo a população, dos riscos que pode representar uma reviravolta nesse entendimento. Hoje o Supremo pacificou ou está em vias de pacificar, vamos dizer assim, o entendimento de que tem sim o Ministério Público poder investigatório. Nós já temos a maioria dos votos. É muito provável que consigamos concluir esse julgamento de modo favorável, mas há a PEC 37. A última questão não diz respeito ao poder de investigação. O senhor tirou o segundo lugar, ficou em segundo lugar na eleição para a Procuradoria-Geral no Ministério Público de São Paulo. Entretanto, o governador Geraldo Alckmin, com a lista tríplice, escolheu o seu nome. Isso traz, de alguma forma, um cerceamento à sua independência como representante do Ministério Público, assim, uma questão de fórum íntimo, até de gratidão, porque o governador escolheu o seu nome, contrariando até a decisão dos seus pares? Não, absolutamente. Absolutamente, não é só a minha biografia que pode confirmar o contrário, mas a própria história do Ministério Público e dos meus colegas promotores. É bom lembrar que nas eleições para a Procuradoria-Geral, para a formação da lista tríplice, cada eleitor pode votar em até 3 candidatos. Do mesmo modo que o governador pode escolher um dos 3. É prerrogativo. Eu tive o maior número de votos uninominais, com uma diferença superior a 100 votos. E na soma dos votos plurinominais, daqueles que votaram em 2 ou 3, é que eu fiquei em segundo lugar. Quer dizer, no seu entender, o governador escolheu bem. Ah, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite.